Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 13 de novembro, o Evangelho é Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, não esqueçamos que o contexto é o contexto escatológico, o contexto das últimas coisas. E a pergunta que está por trás de todo esse discurso é: quando acontecerá a segunda vinda do Filho do Homem? Quando acontecerão as últimas coisas? Quando virá o reino de Deus? E Jesus fala de 2 temas que são importantes sobre esta vinda do reino de Deus e a sua segunda vinda, que são o tema da surpresa e o tema da vigília. É preciso vigiar. E cita exemplos práticos da Bíblia. Por exemplo, Jesus diz: olha, no tempo de Noé. Então, a vinda do Filho do Homem será uma surpresa, como foi o dilúvio no tempo de Noé. As pessoas não esperavam, elas estavam distraídas, elas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer, viviam distraídas consigo mesmas, até que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, aconteceu o grande banho, o grande dilúvio que fez morrer todos eles, porque eles tinham Noé como um louco, construindo uma arca numa região seca. O que vai acontecer? Pois bem, então quando menos esperavam, veio o dilúvio. Depois Jesus fala de uma outra figura bíblica, Ló. Ele diz: nos dias de Ló, as pessoas também comiam, bebiam, se preocupavam com compras, vendiam, plantavam, construíam, quer dizer, estavam preocupados com o tempo presente, não estavam preocupados com o fim dos tempos ou com qualquer coisa ligada à eternidade, porque estavam preocupados com coisas passageiras. No dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. Quer dizer, Ló era alguém que mantinha ainda, segurava, entre aspas, ou mantinha a mão de Deus, segurava a mão de Deus. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, não é? E aí ele lembra um outro exemplo, não é? Ele diz: olha, se lembrem da mulher de Ló. Ela virou uma estátua, quer dizer, ela foi paralisada porque, ao invés de olhar para frente, ao invés de cuidar dos bens futuros e dos bens eternos,
ela olhou para trás, ela ficou preocupada com o que estava deixando para trás, com o que estava perdendo. E na verdade não estava perdendo nada, porque estava salvando a vida. E tornou-se uma estátua. É o que acontece com qualquer pessoa que passa a vida somente olhando para trás, pelo retrovisor. Fica como uma estátua parada no tempo, sem progredir. Em seguida, Jesus fala de uma outra realidade que está ligada a esta, que é a morte. E ele diz, olha, vai acontecer de maneira realmente será uma surpresa. E não fiquem preocupados que o Filho do Homem venha numa nuvem com poder e glória, porque pode acontecer que antes disso você vá ao encontro dele, quer dizer, então isso será uma surpresa. 2 pessoas, disse Jesus, estarão numa cama dormindo, um poderá encontrar a morte naquela noite e o outro ficar. Pode acontecer que 2 pessoas estejam num ambiente de trabalho, uma num acidente de trabalho ou num problema qualquer de saúde, morra e o outro fique. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado, quer dizer, será sempre uma surpresa o momento da morte. Se nós nascêssemos sabendo o dia em que nós iríamos morrer, já pensou o tamanho do problema? Nós viveríamos preocupados o tempo inteiro com esse dia da morte. E podia acontecer de morrermos até antes de um problema qualquer, porque saber o dia da morte seria uma tragédia antecipada, não é? O importante é viver bem o tempo presente, mas com o olhar na eternidade. Pois bem, os discípulos então fizeram uma pergunta e Jesus conclui a sua reflexão sobre os últimos tempos. Aqui se trata da morte, mas se trata também do final dos tempos. Hoje, durante o dia de hoje, possamos pensar sobre isto, não é? Os antigos monges do deserto tinham sempre por perto um crânio de alguém que eles até podiam ter conhecido e que viveu na região entre os monges. Até hoje no Monte Athos tem a capela onde são colocados os crânios dos monges que moraram ali ao longo dos anos, para recordar a morte. Tem uma imagem também de São Francisco muito bela, que traz um crânio aos pés de São Francisco. Porque quando nós recordamos que somos mortais, somos passageiros, e que tudo nessa vida é fugaz, é passageiro, aí nós começamos a ver o quanto nós não podemos nos apegar às coisas e o quanto devemos ser livres. Viver com sabedoria é viver com liberdade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o grande convite para hoje. A questão não é especular quando vai ser o fim dos tempos ou quando vai ser a nossa passagem para a eternidade. Mas a questão é uma outra, é viver bem o tempo presente, viver desde agora mergulhados na graça, não perder nenhuma oportunidade de experimentar a graça divina, de mergulhar na graça divina, não perder a oportunidade de amar, de fazer o bem, não perder a oportunidade de ajudar o próximo, não é? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê a graça de viver um dia conforme a sua santa vontade. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.